Vamos lá. Em crise com Flávio, Michele elogia a política do governo Lula, gente. Pois é. Bora lá. A primeira-dama Michele Bolsonaro elogiou nessa sexta-feira a Política Nacional de Educação Bilíngues de Surdos, o PNEBs, classificado pelo Ministério da Educação, MEC, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em publicação nas redes sociais, a mulher do ex-presidente parabenizou a comunidade surda em meio à crise com seu enteado. Michele disse que se sentiu humilhada, maltratada e desrespeitada numa conversa de telefone. Aí ela falou: a educação bilíngue de surdos tornou-se uma modalidade separada da educação especial, trazendo mais autonomia e protagonismo para a comunidade. É um sonho realizado. Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidade para todos. A nova política também prevê o lançamento de um edital para a sessão de artigos acadêmicos sobre educação bilíngue de surdos, tá? Com parceria até com a Unesco, tá? Segundo o MEC, a medida atende a uma demanda histórica da comunidade surda e reforça a garantia dos direitos educacionais e linguísticos. Pois é, gente. Pois é. Ainda teve essa hoje. Aí vocês vão falar para mim assim, cara, e aí, além disso, que mais que teve hoje? Pois é, tivemos aqui o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e declarado, né, inimigo da esquerda, aí de oposição, um cara de centrão. Hoje um cara de centrão, né? Quando os caras eles não querem perder o cargo deles na política, eles começam a ser denominados como centrão. Vocês já repararam isso? É esse. Esse é o caso do Ciro Nogueira. Ele foi ministro do Bolsonaro, mas hoje ele é do centrão. Porque ele está no PP e está envolvido em um monte de coisa. Então, como ele quer se manter no poder, ele não sabe quem que vai ganhar, ele não sabe de quem que ele vai ter que puxar o saco. Então, hoje ele é centrão. Vamos ver, olha essa. Em ato com prefeitos em São João do Piauí, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e destacado opositor do governo federal, diz ter uma admiração enorme pelo presidente Lula, que enfrentou a questão da fome no nosso país. Assombrado pelas investigações do escândalo do Banco Master e correndo o risco de não se eleger, o senador não titubeou em botar um pé em cada canoa eleitoral e tentou surfar na popularidade do governo Lula junto aos prefeitos do Piauí. Olha, rapaz, haja cara de pau, hein? Vamos ver. Condições de qualidade do ensino que nós temos que valorizar ao máximo. Eu tenho uma admiração enorme por vários presidentes da República do Advento, o presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso país. Condições de qualidade do ensino que nós temos que valorizar ao máximo. Eu tenho uma admiração enorme por vários presidentes da República do Advento, o presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso... Olha só, o Ciro Nogueira falando que o Lula enfrentou a questão da fome. Gente, para o mundo que eu quero descer, né? Começou a patifaria pré-eleitoral, começou o desespero. Ciro Nogueira, que inclusive, né? Aqui, ó, devia estar com as algeminhas no braço, né? Fazendo discurso. Mas, como a gente pode ver, ele tá aí fazendo campanha. Tá aí fazendo pré-campanha. Cara, é impressionante, assim, com todo o envolvimento do Ciro Nogueira na questão do Banco Master, sentar em cima do inquérito, né? Deve estar quentinho, deve estar gostoso o inquérito do Banco Master, a investigação do Banco Master, porque o Ciro Nogueira, gente, pelo amor de Deus, né? Ele tinha que estar, no mínimo, com uma algema na mão. No mínimo, cumprindo uma prisão preventiva domiciliar, com tudo que foi revelado sobre ele em relação ao Banco Master. Mas a investigação do Banco Master, infelizmente, ela só existe contra o PT, né? Isso, contra o PT, ele existe. Inclusive, para colocar em xeque atuações dos ministros do STF, como o Toffoli e como o Alexandre de Moraes. Aí, a atuação
da Polícia Federal no Banco Master, ela funciona. Mas sobre o Ciro Nogueira e sobre a reportagem da Intercept, que fez todas as revelações que fez, aí a Polícia Federal não funciona, né? Porque tá aí, ó. Senador fazendo graça e envolvido com o maior escândalo financeiro do nosso país. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, que eu vou trazer mais coisas aqui para vocês. Agora vamos ver aqui aquele apanhadão do tarifaço aqui para a gente poder começar esse assunto e dissecar do clã Bolsonaro que nós gostamos por aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, todo mundo que estiver aqui, gente, se cada um tiver aqui der R$1, a gente fecha a meta. Vamos lá? Para todo mundo poder assistir o jogo feliz. Aí a gente assiste o jogo, acompanha a live aqui com meta fechada. Bora lá, eu conto com vocês, gente. Vocês podem contribuir no Pix aqui no folhademocrata@gmail.com ou aqui no Superchat, Super Stickers, pelo cartão de crédito, através do Google Pay. Gente, de verdade, me ouçam. Eu não consegui bater metas essa semana. Assim, o nosso programa corre o risco de sair do ar. Então, eu peço que vocês que estiverem aqui contribuam com qualquer quantia. Pode ser R$2 no Pix, gente. O importante é todo mundo contribuir, porque é para pagar a live, não é para a gente ficar rico. A nossa meta não é uma meta alta, tá bom? Vamos lá, Leda, Lua, me ajudem aí a mobilizar esse pessoal. Vamos lá. Bora que eu vou colocar um videozinho do amor para vocês aqui. Os Estados Unidos ganharam um novo capítulo vergonhoso esta semana. Em meio à queda na popularidade e nas intenções de voto, Flávio Bolsonaro implorou a Donald Trump uma trégua de 6 meses nas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, que ele próprio incentivou, para tentar salvar a própria pele nas urnas. Segundo Flávio, o tarifaço daria vitória política a Lula. Nesta quinta-feira, o presidente Lula reagiu ao pedido do candidato da extrema-direita, que coloca os interesses eleitorais acima da soberania nacional. Em resposta, Lula classificou a iniciativa como entreguista, acusou a família Bolsonaro de atuar contra os interesses nacionais e afirmou que a pátria não está à venda. É inaceitável. Antes da gente colocar aqui o pronunciamento do presidente Lula, eu quero trazer uma informação que eu sei que vocês estão muito preocupados. Flávio Bolsonaro disse que está muito cansado e estressado, gente. Olha só. Aliados próximos de Flávio notaram sinais de esgotamento nos últimos dias, provavelmente após tantas crises que ele está enfrentando dentro da própria campanha. E o aconselharam a aproveitar a viagem que fará na semana que vem para participar da audiência no Escritório de Comércio dos Estados Unidos sobre a proposta de taxação de 25% dos produtos brasileiros e tirar de 4 a 5 dias de descanso com a família para tentar se livrar do estresse. Eu quero dizer para vocês aí, pessoal, vocês que são trabalhadores, se vocês têm a oportunidade de tirar aí 4, 5 dias para dar uma desestressada, ou vocês têm que trabalhar estressado mesmo. Eu tenho que trabalhar estressada. Eu tenho que trabalhar nervosa mesmo, entendeu? E outra coisa que é importante a gente falar. Gente, de verdade, é incrível como a família Bolsonaro não para de zoar com a nossa cara. O Flávio Bolsonaro está estressado. Será que o pessoal que trabalha em empregos de serviços durante todos os dias e que fazem escala 6x1, será que eles também ficam estressados? Igual o Flávio Bolsonaro? Eu acho que pior, né? Eles têm a oportunidade de tirar 4, 5 dias nos Estados Unidos para ficar arrumando uma merda que ele mesmo fez? Vocês acham isso? Ninguém está preocupado que o Flávio está estressado. Tudo isso que está acontecendo só beneficia a própria família dele, o irmão dele autoexilado com o dinheiro do Banco Master, ao que tudo indica, que está sem cargo aqui. Está pagando como? Vai pagar quanto? Vai pagar como, Eduardo Bolsonaro? Ou vocês estão pagando com dinheiro do PL? Porque o PL, afinal de contas, gosta de manter a família Bolsonaro com cargo honorário. Então, quem que está pagando essa conta? Agora, a única coisa que eu tenho certeza é que ninguém está preocupado se o Flávio está estressado ou não.
Ele deve estar estressado de tanto ele tentar prejudicar o povo brasileiro para se promover e tá vendo que tá dando tudo ao contrário do que ele gostaria, né? Porque os próprios aliados dele estão soltando a mão. Então, só para vocês verem o quão absurdo é o PL fazer esse tipo de declaração do Flávio Bolsonaro. A Leda falando aqui, 2 meses doente, nem INSS eu consegui ainda. Pois é, Leda, pois é. Eu quero agradecer o Luan aqui, gente. Agora faltando R$93, mais 2 membros para nossa live. Vamos lá, gente. R$2 de cada um, a gente bate essa live rapidinho. Vamos lá, gente. Eu preciso de vocês. Socorro, Deus. No Pix ou no Superchat. Gente, Superchat vocês podem passar no cartão. Vocês podem passar no cartão. Bora lá. Bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui. Eu vou colocar a manifestação do presidente Lula, tá? Depois da carta do Eduardo Bolsonaro aqui para vocês. Faltando R$93 para a meta. Bora! Que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano, escreveu o presidente. Nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois, enfatizou na publicação em suas redes. O presidente também responsabilizou a família Bolsonaro pela escalada da crise comercial com os Estados Unidos. O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, reclamou nesta quinta-feira que o Brasil segue sendo prejudicado pela atuação de bolsonaristas junto ao governo de Donald Trump. Esse é um governo que não tem medo dos desafios, né? O presidente Lula é um homem que não tem medo dos desafios. E a gente vai buscando novos mercados, enfrentando as questões geopolíticas do momento. Quando o mundo se fecha e alguns falando em outras línguas, e até às vezes em português, querem criar barreiras para o nosso comércio, o presidente Lula diz, não saia da mesa de negociação. Até para dizer e reforçar que há temas que não estão em negociação, que jamais estarão, como, por exemplo, da soberania brasileira e das questões que dizem ao povo brasileiro. Se há traidores do Brasil, dos compromissos com a pátria, que são capazes de oferecer, na mesa do debate político, os temas associados ao Brasil, saibam vocês, o governo brasileiro não faz isso. O presidente Lula não permitirá jamais isso. Podem os oportunistas se apresentarem, olha, ignorantes quase sempre do tema, falam sobre o que não sabem, sobre quem não conhecem. É terrível isso. Mas o nosso compromisso é desviar, como diz o mercadante, né? Desviar dessas situações para empreender, para construir e fazer um país ainda mais resiliente. Olha, são oportunistas muitos, falsários alguns, aproveitadores, muitos outros, mas o nosso compromisso diário do presidente Lula, do governo federal, é caminhar junto, ao lado, e, quando necessário, à frente. Durigan também alertou para a ameaça à soberania do Brasil após ofensivas dos Estados Unidos. Eu não tenho como não considerar ser uma questão política se a gente tem razão nos argumentos. Nós vencemos os argumentos técnicos. Então, o que nós estamos dizendo? A tarifa dos Estados Unidos ao Brasil é uma punição indevida. Se os Estados Unidos querem fazer uma tarifa, por exemplo, em relação à China, porque a China vende muito produto para os Estados Unidos, e os americanos estão pegando o dólar americano e passando para a China, e a China está tendo um resultado muito maior na balança comercial, porque é dólar americano indo para a China, os Estados Unidos vai dizer o seguinte, não, eu preciso botar uma barreira aqui para ter menos essa venda de produto chinês para os Estados Unidos, para controlar um pouco a minha indústria nos Estados Unidos. Quando eu olho Brasil e Estados Unidos, é o contrário. É como se eu fosse os Estados Unidos e eles fossem a China. Um país mais pobre que o deles, a renda per capita do Brasil, quer dizer, a renda por cabeça de pessoas no Brasil, é menor no Brasil do que nos Estados Unidos. E o Brasil hoje pega mais dinheiro, mais real, a gente transforma em dólar para mandar para os Estados Unidos para pagar por medicamento, para pagar por serviços de tecnologia, nuvem, software. Então a gente paga mais para os Estados Unidos do que o contrário. O dinheiro que vem dos Estados Unidos para a gente é para comprar suco de laranja, café, carne. É injusto, isso está comprovado. Essa relação não merece o tratamento que os Estados Unidos faz, como, por exemplo, faz com a China. Nós não merecemos isso.
Em relação a essas medidas recentes que eles anunciaram, eles estão dizendo o seguinte: há algumas medidas abusivas do Brasil no comércio com os Estados Unidos. E eles apontam o PIX, por exemplo. Eles dizem, o PIX brasileiro, ele atrapalha a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. Quando, na verdade, quando você conversa com as empresas norte-americanas, as empresas de cartão de crédito, quando você olha os números da economia, o PIX aumentou o volume de transação dessas empresas no Brasil. O PIX, como ele democratizou e incluiu mais gente no mercado financeiro, as pessoas estão usando mais transação financeira, inclusive no cartão de crédito, para dar um exemplo. Então, não se justifica. Outro argumento que eles estão usando agora nessa segunda ordem de ideias. Tem desmatamento no Brasil. O Brasil não cuida do meio ambiente. Eu acho que aqui eles estão desatualizados no governo. O governo anterior tinha passar boiada, então tinha uma coisa de não cuidar do meio ambiente. No governo atual, nós estamos em mínimas históricas de desmatamento. Quando você olha para a Amazônia, quando você olha para a Mata Atlântica, o que a gente conseguiu fazer? Equilibrar. O nosso agro tem batido recorde atrás de recorde de safra, estamos exportando, o presidente Lula abriu mais de 600 mercados para o mundo. Agora, ao mesmo tempo, a gente cuida do meio ambiente. Nós precisamos achar... Mas o agro apoia quem? Apoia quem? É isso que é o mais revoltante de tudo. Não se deixem enganar. O agro é extremamente beneficiado pelos programas do governo Lula. Extremamente beneficiado. A gente não pode deixar isso cair. A gente já viu, inclusive, que pela questão da diminuição dos alimentos, muitos dos produtores, para não diminuir os preços dos alimentos, jogavam alimentos fora para poder manter os preços dos alimentos em alta. Tá? Então, assim, a gente sabe que tem muita gente do agro também que joga sujo no nosso país, tá? Joga sujo. Achar esse equilíbrio. Força do agronegócio, aumento de produtividade, mas, ao mesmo tempo, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a nossa água, cuidado com as nossas florestas. E aqui há uma desatualização completa por parte dos Estados Unidos. Então, veja, quando a gente mostra esses argumentos e do ponto de vista da conversa técnica não há contra-argumento do lado deles convincente, parece haver simplesmente uma questão política ou de outra ordem. Então, o senhor acredita que não vai haver a taxação? Que essa questão vai ser resolvida? Por uma questão de justiça e de cumprir os processos, como os Estados Unidos. Cumpre os processos, tem contraditório, a gente tem participado, nós não deixamos de participar, nós somos respeitosos em todos os casos. Fomos aos Estados Unidos, apresentamos os nossos memoriais todos, com os números, com as razões. Eu não vejo motivo para os Estados Unidos querer punir o Brasil, a não ser que haja um motivo escuso que eu desconheço. A vassalagem política do clã Bolsonaro há muito tempo cruzou a linha do aceitável. Em julho do ano passado, quando a gestão Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos nacionais, o fugitivo Eduardo Bolsonaro agradeceu Trump pelo ataque contra o seu próprio país. Em junho deste ano, Lula foi implacável com os filhos de Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. A minha água. E aí, ainda, olha o que o Flávio teve a coragem de falar depois de tudo isso hoje. Ele Lula é o único. Na imprensa, falar exatamente isso. Na imprensa não, né? Nas postagens. Gente, bora lá, preciso de vocês através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. Vamos lá, meu povo, obrigada pela audiência de hoje. E aqueles que puderem contribuir, contribuam com R$1, R$2, R$3 no Pix. Ou no Superchat e Super Stickers, eu preciso de vocês para custear a nossa transmissão. Vamos lá. Lula é o único que quer o tarifaço contra os produtos brasileiros. Lula é o único
que quer o tarifaço contra os produtos brasileiros. Provocou, esbravejou, não negociou, fez lobby a favor de PCC e Comando Vermelho para que não fossem classificados como terroristas. Envergonhou o Brasil perante o mundo. Ignorou o sofrimento de mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Fez acreditando que poderia transformar a possível punição a empresas brasileiras na falsa narrativa de defesa da soberania. O Lula está se lixando para o Brasil, faz qualquer coisa para tentar se reeleger. Eu sou o oposto do Lula. Eu luto contra os narcoterroristas, trabalho de verdade contra as tarifas e eu vou... Olha, a gente tem que ouvir uma pessoa que fez o que fez no Rio de Janeiro dizendo que luta contra os narcoterroristas. Ô Flávio Bolsonaro, fala uma coisa para mim. O que o governo do seu pai fez contra o crime organizado, hein? Sem o pacotinho do Moro, tá? Não vem com o pacotinho do Moro, não. O que o governo do seu pai fez? Eu vou falar uma coisa. Eu estava lendo outro dia. Vocês sabiam que o governo Dilma e o governo Lula foram os governos que mais construíram presídios nesse país? E outra coisa, vocês sabiam que o Flávio Dino, ele é muito menos garantista do que o próprio André Mendonça? Ele é bastante punitivista em matéria penal no STF? Então, gente, esse é o Flávio Dino que tem aí passagem, como eu já ouvi, passagem de graça aí com o Comando Vermelho e tudo mais, né? Que é envolvido com o narcotráfico, como diz o Flávio Bolsonaro. Baseado em quê, Flávio Bolsonaro? Que você fala que o presidente Lula e o Flávio Dino, eles são envolvidos com crime organizado? Baseado em quê? Baseado em você tomar um processo por calúnia. Porque você não tem prova, porque isso tudo é uma grande cortina de fumaça para esconder o seu envolvimento com as rachadinhas do Rio de Janeiro, inclusive o envolvimento com a milícia que nunca foi escondido, porque você condecorou um miliciano e entregou a família desse miliciano no seu gabinete no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Defender sempre o nosso PIX, criado no governo Bolsonaro. O PIX é brasileiro, sem taxa e ninguém mexe. PIX foi criado pelo Banco Central e iniciou na época da Dilma ainda, entre Dilma e Temer. Ele foi implantado no governo Bolsonaro por uma questão temporal, meu querido. Eu já fiz essa defesa pessoalmente lá nos Estados Unidos, junto ao presidente Trump, ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio. Na próxima semana, eu volto aos Estados Unidos para reforçar essa defesa. O meu pedido é simples. Não imponham tarifas ao Brasil. Não punam os brasileiros pelos erros do lulopetismo. O Brasil vai ser grande de verdade. O Brasil tem futuro, mas não temos mais tempo a perder. Olha, a gente ter que ouvir esse monte de abobrinha é difícil, gente. Mas vamos lá, vamos continuar, porque o negócio tá pesado hoje. É que ele tá tentando, de qualquer maneira, tirar, né, os olhos de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, mas ele ainda disse que o Lula quer deixar o Brasil igual Cuba. Bora lá. Vamos para mais uma aqui. O Lula está querendo deixar o Brasil igual Cuba, né? Tem aqueles cubanos lá que estão passando fome, infelizmente, mas cubana, mulher, fugir de uma ditadura, anticomunista e apoio ao Bolsonaro. O Lula está querendo deixar o Brasil igual Cuba, né? Tem aqueles cubanos lá que estão passando fome, infelizmente, mas a gente vai permitir não. Eu sei que é difícil comprar comida aqui no Brasil, as prateleiras estão caras, o salário não consegue mais encher o carrinho de compra, mas vamos permitir não. Vamos embora resgatar esse Brasil, que o Brasil vai ter o seu poder de compra devolvido, dignidade devolvida. Isso aí, uma vitória, valeu! Olha, aí eu vou falar uma coisa, né? O Flávio Bolsonaro é o que disse aqui a Célia, né? Fingindo ser o bombeiro do incêndio que ele mesmo provocou. Como é que é? Criar dificuldade para vender facilidade.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!